Chega forçou hoje o adiamento da discussão do IRS, da proposta do IRS, e como já era de esperar, o Governo entrou no choradinho habitual em que vai continuar ao longo dos próximos meses. A proposta do Governo de IRS era francamente negativa. Se hoje estamos a discutir a diminuição da intensidade da fiscalidade nos escalões intermédios e baixos, é por causa do Chega. Se hoje estamos a discutir o mínimo de existência até aos 1000 euros, é por causa do Chega. Portanto, o Governo não vai forçar uma medida ou um conjunto de medidas com pressão política ou chantagem que não forem boas para as pessoas. Portanto, sim, o Chega voltou a pedir este adiamento para evitar que o Governo tenha mais uma derrota na Assembleia da República e para possibilitar que cheguemos a um entendimento numa matéria que é tão importante para as pessoas, que é os impostos. Portanto, o Governo e o Sr. Ministro das Finanças, porque eu estou a escolher daqui os deputados que não têm, os deputados do PSD, que não é deles a culpa disto, é do Governo. O Governo tem que perder menos tempo a lamuriar-se e mais tempo a trabalhar. E a trabalhar em proposta. O Governo, é isso? Quis ajudar o Governo? Nós há 3 semanas que estamos a dizer ao Governo que temos que chegar a um texto de consenso sobre o IRS. E tem havido o Governo ignora, tem havido aproximações, todos os partidos estão a fazer propostas, mas o Chega também tem a sua proposta. E, portanto, o Governo não pode querer simplesmente votar a deles e ignorar as dos outros. Se os outros têm propostas que melhoram a proposta do Governo. E o Governo entrou numa lógica que é única, que é de choradinho. É tudo o que acontece, é uma aliança negativa, é uma coligação negativa, não o deixam governar. É absurdo, as pessoas estão à espera de medidas, estão à espera que as coisas apareçam e não acontece. Ora, eu queria deixar claro ao Sr. Primeiro-Ministro, mais uma vez, é a enésima vez que eu deixo isto claro, nós não funcionamos com chantagem, ponto 1. Ponto 2, o Governo terá as derrotas que tiver que ter no Parlamento, enquanto não apresentar medidas que favoreçam a classe média e os que ganham menos. Enquanto se preocupar em apresentar medidas para os que ganham mais, nós não estaremos ao lado dessas medidas. André Ventura, estamos agora em direto para a CNN Portugal. Pergunto-lhe se ficou surpreendido no caso da Comissão de Inquérito às Gêmeas Luso-Brasileiras. Apenas o Chega, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal quiseram ouvir o Presidente da República presencialmente, não está obrigado a isso. Ficou surpreendido de apenas 3 partidos? Sabe, já pouca coisa me surpreende em Portugal, honestamente. Mas isto mostra bem como os partidos do sistema estão ancorados ao sistema e incapazes de sair dele. O Sr. Presidente da República, como outras figuras, mas o Sr. Presidente da República é a figura máxima do Estado português, merece o nosso inteiro respeito. Não é isso, nem é isso nunca que esteve em causa. Mas as notícias foram claras de que houve potencialmente uma interferência que terá vindo do Palácio de Belém sobre o Ministério da Saúde e depois sobre o hospital. Ora, num país que não tem medo, nem tem vacas sagradas, nem tem medo de combater todo o tipo de crimes de interferência, de abuso e de corrupção, seja o Presidente da República, seja o funcionário mais baixo do hospital, todos têm que responder perante a Justiça. Os deputados, os líderes dos partidos e, por que não, o Presidente da República, que tem efetivamente um regime próprio, tem um regime de privilégio que faz sentido no caso das funções que exerce, mas o que eu espero, apesar da interpretação de facto do regime jurídico das comissões de inquérito não ser muito claro, o que eu espero é que o Sr. Presidente da República não se refugie no regime e dê o testemunho do que é importante que se saiba. Quando é que ele soube deste caso das gêmeas? Se o filho lhe falou disso ou não e que ações lhe pediu para tomar? Quem é que contactou o Ministério da Saúde para que fosse marcada uma consulta? E quem é que permitiu que toda a situação passasse no Infarmed e no registro de nacionalidade à frente dos outros? Ora, o Presidente da República, estando potencialmente envolvido, não o querer ouvir é apenas um sinal de fraqueza que PS e PSD têm, ou de medo do Presidente da República. O Chega tem uma vantagem, o Chega não tem medo. Não tem medo de nenhuma personalidade, nem tinha medo de nenhuma protagonista. Respeita-os a todos, mas sabe que todos têm um protagonista acima. Esse protagonista é o povo português, que merece saber a verdade, independentemente dessas funções. Por isso, eu aproveito para vos dizer que o Chega forçará também, rapidamente, a audição do antigo secretário de Estado, Lacerda Salles, para que a verdade possa ser conhecida e não andemos a fabricar uma verdade em que uma secretária sozinha decidiu marcar uma consulta. Europeia, quer ouvir também Marta Temido, não é? Com certeza, Marta Temido também, embora não sei se será das primeiras a ser ouvida. Eu queria evitar que esta comissão de inquérito fosse de politiquice, porque esta comissão de inquérito toca num ponto muito importante, que é os portugueses que pagam o Sistema Nacional de Saúde estarem a ser roubados para desviar recursos para outros sítios, ou para outras pessoas, ou para outros países. Portanto, nós queríamos evitar que isto se torne, e Marta Temido é candidata às europeias, queríamos evitar que isto se torne numa competição política. Isto é para apurar a verdade. Quer o Sr. Presidente da República, quer Lacerda Salles, quer o filho do Presidente da República, quer o Conselho de Administração do Hospital à altura,
quer os médicos envolvidos, têm um dever perante o país que é o seu, e perante o país que lhes paga os salários, perante o país que lhes paga as condições que eles têm de exercer as suas funções. Portanto, nós vamos avançar rapidamente. Hoje vai haver uma nova reunião no Parlamento da parte da tarde. Os partidos já enviaram o que querem ouvir, quem é que querem ouvir. Nós levaremos este trabalho muito a sério até que toda a verdade seja conhecida, doa ela a quem doer. E por isso, se me pergunta, surpreende-me que eles não queiram ouvir o Presidente da República? Não muito, porque na verdade PS e PSD há muitos anos que protegem o sistema, protegem quem está no topo do sistema e vão continuar a fazê-lo. Da nossa parte isso não existe, vamos mesmo tentar saber a verdade. Ontem, o Chega várias vezes tem falado na sensação de insegurança. Ontem saiu o relatório anual de segurança interna. Uma das conclusões que tira é o risco de ataques de extrema-direita. O que é que tem a dizer sobre isso? Isso não é uma percepção? Eu acho que o relatório deixa claro, primeiro, que há um aumento de criminalidade geral no país, e esse é um dado que não é novo, mas que já vinha a ser avançado. A polarização política existe hoje mais do que nunca na Europa, e isso aumenta riscos em todos os campos do setor político, não à direita nem à esquerda, mas em todos os campos do setor político. Agora, há um dado que assim é importante: os crimes sexuais não param de aumentar, como nós temos dito, e agora com estes dados do relatório de segurança interna, e a violência associada ao tráfico de droga e ao tráfico de seres humanos está a ficar explosiva, como aliás todas as polícias sabem. E isto tem muito a ver com a bandalheira das nossas fronteiras, porque muito do tráfico de droga, aliás, no Algarve, onde tivemos ontem 60 hoje, e que a Marinha tem estado a combater ferozmente, são de redes internacionais sul-americanas que estão a aproveitar a bandalheira de descontrole que é Portugal para atuar. Isto não fica bem dizer, mas é a verdade, e as polícias sabem que isto é verdade. Portanto, talvez este relatório leve o Governo a parar para pensar que país é que está a criar. Porque nós estamos a importar formas de violência que não tínhamos, com muito maior agressividade. Aliás, o relatório faz uma menção específica à margem sul de Lisboa, onde está a haver todos os dias sequestros, ataques relacionados com tráfico de droga e com violência. Isto não era habitual em Portugal há 20 anos, nem há 15. Estamos a importar violência de outros países. Estamos a importá-la de redes que estão organizadas, que têm muito dinheiro e que estão a atuar agora em Portugal. Porquê? Porque sentem que nada acontece em Portugal. Que as polícias não têm. Era sobre a violência de Que extrema-direita. as polícias não têm. Não, mas eu quero falar desta. Eu sei que vocês querem falar da violência do Chega. Mas o relatório. Mas não quer falar sobre. Não, nós condenamos toda a violência seja de direita, seja de esquerda. Condenamos toda. Não venham é com os nepaleses, outra vez que foram agredidos. A tal criança que foi agredida, que afinal era mentira. Que não houve. Portanto, vamos focar no que é importante. Não, mas no Porto, por exemplo. No Porto. O relatório fala nos grupos de extrema-direita e na percepção. A percepção de quem fez o relatório. Eu vou ataque no Porto também. A percepção de quem fez. Mas não sabemos ainda quem levou a cabo esse ataque, que eu saiba. Sim, mas dos outros sabem. O que sabemos é que tem havido violência em toda a Europa, quer de esquerda, quer de direita. Em Portugal, sabemos que os crimes sexuais estão a aumentar, que os crimes com tráfico de droga estão a aumentar e que os crimes de gangues estão a aumentar. Eu acho que se olharmos para as pessoas cara a cara, eles querem saber é disto. Não querem saber dos vossos delírios de violência política. Querem saber porque é que na sua rua há tráfico de droga, porque é que na sua rua há violência entre gangues, porque é que há cada vez mais criminalidade juvenil. E há por uma coisa, porque estamos sem autoridade, porque as polícias perderam a autoridade, porque não há ordem nem há lei. E a polícia queixa-se disso. O Chega é o único que quer dar esses meios à polícia. E é isso que nós vamos fazer. Nós condenamos todo tipo de violência, seja ela qual for. Mas há uma que está-se a tornar evidente. É a violência de grupos estrangeiros importados de crime organizado em Portugal. Enquanto não olharmos para isso, não olhamos para a realidade criminal neste momento em Portugal. Nós estamos prestes a começar uma arruada em Beja. Ontem houve um jantar comício no Algarve. Porquê que o Chega decide manter a agenda da campanha mesmo que o candidato cabeça de lista não está? Porque a campanha não para, mesmo que o candidato esteja em debates. Deixe-me perguntar, hoje houve buscas no Parlamento Europeu envolvem um antigo assistente de um deputado da AfD. Queria perguntar se está confortável com este caso que investiga. Desculpa lá. Ele não, mas ele é atual deputado de quem? É atual deputado de quem? Grupo holandês. Não é. Desculpem lá, não é. É do grupo, é assistente de um grupo que pertence aos reformistas e aos conservadores. Não pertence à família política do ID. Pertence aos conservadores. Não é ao nosso. Portanto, hoje até é um bom dia para irem para cima dos conservadores e lhes perguntar isso. Eu sei que já estavam todos preparados. Mas não é. Esqueçam lá essas coisas, esses delírios da Rússia. Sim, mas ele era assessor do eurodeputado da AfD. É na sequência do facto de ele ser. E quando ele tinha 15 anos foi social-democrata. E ele era deputado, ele era assistente do deputado da AfD, que era o cabeça de lista da AfD. Não há nenhum partido em Portugal que mais tenha condenado a Rússia do que nós. Nenhum. Isso é a pergunta para vocês fazerem hoje ao João Oliveira e ao PCP, que têm suportado a Rússia em todos os momentos. Para nós é claro.
e ainda ontem o dissemos, tudo o que for para suportar a Ucrânia, cá estaremos. Mas convido bem com Seja partidos que não fazem interferência russa, seja interferência chinesa, seja interferência venezuelana, seja interferência cubana, nós condenamos toda a interferência nas eleições. Espero que ela também não aconteça em Portugal, da mesma forma que espero que não aconteça na Europa. O problema não é só a Rússia, há muitos Estados a tentar influenciar eleições e eu espero que todos sejam vistos com a mesma bitola e com a mesma preocupação. Da nossa parte, é claro. Quais são os outros Estados que estão a tentar influenciar as nossas eleições? Olha, os Estados sul-americanos há anos que tentam influenciar as eleições, como o Fórum de São Paulo e outros, promovidos pelo Brasil, mas esse, como é amigo dos jornalistas, não interessa mais. Deixa-me só voltar aqui ao tema. Não está aqui Tanja Correia. Gostávamos de tentar perceber, porque não fomos informados que o candidato não estaria. Ontem sabíamos que estava num debate. Se já sabiam que ele não vinha ou se não sabiam, se é um imprevisto. Houve um imprevisto, mas está aqui o líder do partido. Mais questões? Deixa-me aproveitar, ontem à noite, no seu discurso, traçou um alvo muito concreto, que era derrotar o PS e ganhar estas eleições. Pergunto-lhe se quer quantificar em número de mandatos. O PS nas últimas eleições teve 9 eurodeputados e se não é demasiado ambicioso. Bom, vamos ver. Se tivermos o mesmo resultado que as eleições legislativas, nós venceríamos as eleições. Bastava ter o mesmo que tivemos a 10 de março, aproximadamente. E venceríamos. Sabemos que estas eleições vão exigir mobilização, que vai ser um contexto difícil por causa das datas e que estamos a lutar com 2 partidos muito grandes há anos no sistema político. Porém, também temos sentido na rua um apoio cada vez maior. É curioso, quando foi as legislativas, todos os dias eu ouvia assim: o Chega não vai para a rua, só tem jantares. Agora não ouço nunca assim: o Chega está na rua todos os dias. Mas não interessa dizer isso, porque é a vida e o que é, mas podem dizer, talvez assim, queira dizer hoje isso. O André Ventura agora está sempre na rua todos os dias e as pessoas vêm ter com ele e adoram-no e gostam muito dele. Portanto, hoje era um bom dia para dizer isso, mas eu acho que nós temos condições de ganhar estas eleições. Mas quer quantificar? Não quer ficar à frente do PS. O PS é o nosso adversário nestas eleições, é contra ele que vamos lutar. Isto não é tirar... Há uma porcentagem que se sentiria confortável? Por exemplo, Sebastião Bugalho já avançou uma porcentagem, Marta Temido primeiro disse que poderiam ser 10 eurodeputados, depois disse que eram 10 cafés. No seu caso serão quantos? Eu quero sobretudo subir do resultado das legislativas. É para isso que vamos lutar. E ter o mesmo número de votos ou mais do que nas legislativas. Isso depois, porque os mandatos aqui não é o mais importante, honestamente, porque os mandatos dependerão do número de votos que houver e do número de pessoas que forem votar, ou seja, dos que votarem dentro dos que forem votar em cada partido. Portanto, o que eu espero é lutar para ficar à frente do PS, o que vai ser difícil, derrotarmos o PS, porque derrotar Marta Temido é dar um sinal ao país, porque o país não esteve contente com a governação socialista. Se Marta Temido vencer, passa uma ideia errada. A ideia de que o país já se reconciliou com o Partido Socialista. E nós não devemos permitir que o país passe a ideia que se reconciliou com o Partido Socialista. Com isso eu não estou a desrespeitar o outro candidato da AD. Estou a dizer que o nosso adversário é o PS, é contra ele que vamos lutar e é nesse adversário que vamos focar a nossa atenção, porque Marta Temido é de facto a candidata que não devia existir nestas eleições. E é para isso que nós vamos lutar já. André Ventura, eu gostava de voltar à questão europeia, porque logo no primeiro dia falou nas instituições europeias, na necessidade de combater a corrupção. Efetivamente, a notícia de hoje não é uma notícia de corrupção, mas não deixa de ser preocupante ter um deputado, ou melhor, ter um assistente de um deputado da extrema-direita, do partido alemão AfD, que fazia parte da família política que o Chega vai integrar, que fazia propaganda a favor da Rússia no Parlamento Europeu. Ou seja, quando diz que quer combater a corrupção das instituições europeias, também não é isto que quer combater. Como é que é? Para mim ele era preso hoje e posto já lá dentro. Só que os socialistas não são capazes de dizer isto. Para mim ele era preso hoje, agarrado, arrastado pela rua e posto numa cela. É assim, está a ver? Clareza do discurso, espero que passem isto à noite. Para mim toda a corrupção é assim, pegamos neles, arrastamos-los pelo chão e levamos-los para uma cela. Quer mais claro que isto? Agora pergunto aos socialistas que concordam com isto. Mas, senhores, André, só uma questão. Mas já agora deixe-me só dizer isto que é importante. Nós fomos o único partido, e por acaso está enganado, porque o crime também é de corrupção, segundo dizem a Procuradoria belga. Mas independentemente disso, dos tipos legais, nós somos o partido que em Portugal mais vezes, e nós só temos 5 anos, apresentou propostas para aumentar as penas de corrupção, seja ela política, económica ou social. Portanto, para o coração da Europa vai esta mensagem. Todos os que tentarem interferir nas eleições, todos os que receberem dinheiro indevidamente, sejam socialistas, de extrema-direita, de extrema-esquerda, para nós têm um lugar certinho, com pouco sol, muitos quadrados, chama-se prisão. Pode passar isso na rádio hoje que eu ficarei contente. Mais. Só uma questão. Ontem o deputado tem que ser. O João Graça louvou o 28 de maio, peço desculpa, em que foi o golpe, como sabe, e que abriu caminho para instaurar a ditadura. Subscreve as palavras dele ou distancia-se das palavras dele? O que eu penso que o deputado João Graça quis dizer foi que, tal como acabou a Segunda República, a Primeira República há uns anos,
Nós queremos que esta República tenha também o seu fim, no sentido em que queremos outra. Não, obviamente queremos outra democraticamente e queremos outra para ter mais democracia, não menos democracia. Penso que foi isso que o deputado João Graça quis dizer. Deixa-me só fazer uma pergunta sobre a Madeira, já que está aqui. Ontem o representante da República disse que tentar ler para não errar na declaração, que a solução apresentada pelo PSD, que tem um acordo de incidência com o CDS, e não será os partidos como o Chega, o PAN e a Iniciativa Liberal, em princípio, só dar aqui que ele disse isto, não serão um obstáculo e por isso o PSD terá todas as condições para aprovar o seu programa de governo na Assembleia Legislativa. O que me pergunto é se estas declarações de Irineu Barreto surpreendem. Um pouco. Surpreendem porque não é o Sr. Representante da República que sabe se os partidos vão suportar ou não o governo. Essa é uma decisão que os partidos ainda vão tomar, quer a nível regional, quer a nível... eu sei. Mas é uma decisão que tem que ser tomada pelos partidos e não pelo Sr. Representante da República. O que o Chega deixou claro foi aquilo que eu vos disse ontem. É que não valia a pena dar posse a um governo com o PS e com a JPP porque nós nunca o suportaríamos. Portanto, logo aí ficou claro que isso não valia a pena porque ia cair no Parlamento. Por isso é que eu ontem falei do delírio do PS e da JPP. Esse é um ponto. E o segundo ponto é este, e eu não vou mudar aquilo que penso e aquilo que acho que o Chega deve fazer. O Chega, na minha opinião, e enquanto Presidente do Partido, não deve apoiar este PSD com Miguel Albuquerque à frente. E deve fazer tudo o possível para que o PSD indique outro Presidente do Governo Regional que não esteja envolvido em nenhum caso que levante dúvidas muito fundadas e muito claras sobre a gestão do dinheiro na Madeira. E, mas uma vez que o Miguel Albuquerque vai ser indigitado, mas isso é uma questão. Como é que o Chega vai votar o programa de governo da Madeira? Não estou lá, não sei, mas a minha indicação é de não apoiar um governo liderado pelo Miguel Albuquerque. Mas isso sempre disse que não haveria um acordo de governo, mas também disse na Madeira... Não é só acordo, o apoio. Mantenho que nós não devemos apoiar um governo de Miguel Albuquerque. Viabilizar o governo, portanto. Sim, num certo sentido. Disse na Madeira, quando questionaram sobre o programa de governo, que era uma coisa que seria analisada mais tarde, e também disse que o Chega não seria uma força de bloqueio. Não deixar o programa de governo passar não é ser uma força de bloqueio, sendo que também disse, e ontem Miguel Castro disse, que votaria contra um governo do PS-JPP. Por isso, qual era a solução? Essa é precisamente a questão que o PSD agora tem que ser confrontado. Porque se o Chega disse desde o início que não viabilizaria este governo, mesmo não sendo uma força de bloqueio, eu acho que está à vista na República que o Chega não é uma força de bloqueio, o PSD tem na mão a chave para desbloquear a situação, é nomear outra pessoa. E reparem, eu volto a repetir aquilo que já disse, não fui eu que disse, foi Alberto João Jardim que o disse. Ele foi Presidente do Governo Regional durante 38 anos. Portanto, o PSD neste momento tem muita gente dentro do PSD a dizer mudem a liderança, mudem a indicação do candidato a Presidente do Governo. Dentro do PSD, não é só do Chega. Portanto, se nós temos na mão a possibilidade de ter um governo estável, para que é que vamos arriscar com Miguel Albuquerque a possibilidade de daqui a 6 meses estarmos todos outra vez num enorme problema, estarmos outra vez numa enorme suspeita, quando sabemos que Miguel Albuquerque não esclareceu o que tinha que ser esclarecido? Portanto, eu volto à questão. Eu gostaria que o Chega não suportasse este governo com Miguel Albuquerque. Miguel Albuquerque foi a votos no PSD, foi a votos na Madeira. Está a dizer que não é um líder legítimo para governar o governo. O Sr. Isaltino Moraes também foi. E eu acho que ele não devia lá estar, mas é a minha opinião. Então, se Miguel Albuquerque se mantiver, o Chega vota contra o programa de governo? Como disse, não estou lá, eu não estou a analisar o programa de governo, nem sei qual é o programa de governo. Neste momento não há programa de governo. Eu não sei qual é o programa de governo. Mas está a dizer é uma questão de princípio. A minha indicação de princípio é de não querer um governo com Miguel Albuquerque à frente. Logo, sendo coerente, é nesse sentido que vai dar a minha resposta. Agora, eu não sei qual é o programa de governo, nem estou na Madeira. Estou aqui. Eu acho que suportar um governo de Miguel Albuquerque é um erro para o Chega, mas sobretudo é um erro para os madeirenses e para os porto-santenses. Acho que suportar um governo de Miguel Albuquerque é uma traição ao nosso voto. E é aquilo em que o Chega acredita. Obviamente eu não estou lá, não sou eu que vou ver o programa de governo e não sou eu que vou votar. Eu acho que os princípios não estão à venda. E ontem eu disse isso mesmo no jantar que tivemos. Os nossos princípios não estão à venda. O PSD tem a solução simples. Ele foi a votos, é verdade, mas não teve maioria absoluta e desceu em número de votos. Portanto, o PSD também tem que ler a realidade política e perceber que os eleitores disseram-lhe PSD sim, mas Miguel Albuquerque talvez não. E o próprio PSD fazer essa mudança, que é, olha, você não tem condições políticas para fazer, e portanto vamos ter que fazer com outro. Não é assim em política às vezes. Olha, você não tem condições de formar um governo. Então, eu sei que o CDS já se alinhou completamente, diziam que não, mas já estão alinhados. Mas nós não somos o CDS, nem a Iniciativa Liberal. Nós temos valores, temos princípios que não abdicamos. Portanto, não nos vamos nem vender, nem ceder. O PSD tem o caminho para o fazer, que é afastar o espectro da corrupção da região autónoma da Madeira. Se não afastar o espectro da corrupção da região autónoma da Madeira,
que ninguém se surpreenda se daqui a uns meses tivermos nova situação de Só instabilidade. para deixar Mas ao claro, mesmo se tempo também não diz. se fosse líder do grupo parlamentar do Chega na Madeira, a sua indicação de voto era votar contra o programa. Era votar contra. Diz mais cedo.